Crianças, vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos fechar nossos olhos, vamos orar e falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, a vida de cada criança. Vencer com seus familiares. Abençoa, Senhor, que elas possam estar entendendo a Tua palavra. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Esse canto, ele diz assim: quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer, olho para o céu e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Então ele é assim: quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não precisa obedecer, olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Então nós temos a força em Jesus Cristo que venceu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Nosso versículo de hoje diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 31b. Vamos dizer mais uma vez? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos, capítulo 8, versículo 31b. Se Deus é por nós, crianças, nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos ter medo dos inimigos. Não precisamos ter medo de enfrentar aquilo que vem contra nós. Porque Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e Ele está conosco. Jesus, Ele é Deus. É o Filho de Deus, mas também é Deus. Lembra da lição passada? Nós vimos que os inimigos estavam querendo atacar o povo de Deus. Então Neemias se juntou com o povo e ficou em guarda, construindo os muros, mas vigiando. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. E era isso que Neemias fazia. Ele vigiava e orava. Enquanto eles estavam lá na construção, dos muros, o povo de Deus tinha dois tipos de povos no meio do povo de Deus, como até hoje nós temos no nosso país. Tinha as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas. E aquelas pessoas mais pobres estavam saindo do seu trabalho no campo para poder ajudar na construção dos muros de Jerusalém. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Eles tiveram que pedir ajuda àquelas pessoas mais ricas, dos judeus mais ricos. E eles vieram fazer uma reclamação a Neemias. E eles contaram que devido eles estarem pedindo ajuda, pedindo dinheiro ao povo de Deus, pedindo dinheiro aos judeus que tinham mais condições, os judeus que tinham mais condições começaram a cobrar mais caro, cobrar o dobro do que eles estavam podendo devolver. Eles pediam dinheiro emprestado e quando eles iam pagar, eles estavam cobrando juros, cobrando caro. Por exemplo, se eu pedisse R$20 a vocês e quando eu fosse lhe devolver, vocês não iam querer os 20, vocês iam querer 30 ou 40. E isso era errado. E o povo de Deus estava sofrendo com isso. Outra coisa que eles estavam fazendo, quando o povo não tinha condição de pagar, eles estavam pegando os filhos e estavam vendendo como escravos, porque eles não tinham condições de pagar. Então aquelas pessoas, os judeus mais ricos, estavam explorando
o próprio povo de Deus. E Neemias, quando soube daquilo, Neemias ficou com muita raiva, Neemias ficou irado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não é dizer que você não possa sentir raiva, mas que você possa, naquela sua raiva, saber fazer o que é correto. Não é para pecar, não é para fazer a coisa errada. Mas vamos ver o que foi que Neemias fez quando ele ficou com a raiva daquele povo. Será que Neemias pecou contra aquele povo? Não, crianças. A Bíblia diz que Neemias orou a Deus pedindo sabedoria do que tinha que fazer com aquele povo. Pediu a Deus orientação e Deus o ajudou mais uma vez. Então Neemias reuniu aquele povo e foi falar com todos eles. Fez uma grande reunião com o povo de Deus e disse: vocês estão fazendo errado, vocês estão cobrando mais caro ao povo que não tem condições de pagar, vocês estão escravizando o seu próprio povo, e isso as leis de Deus condenam. Nós temos em Êxodo 22, capítulo 22, versículo 25, e em Levítico 25, no versículo 36 ao 37, que fala que não devemos cobrar mais do que o povo pode pagar. E também temos falando sobre escravizar o próprio povo, que também é contra as leis de Deus. Lá em Levítico 25, do 39 ao 42, fala sobre isso. Então, quando Neemias começou a falar aquilo ao povo, o povo ficou envergonhado do que estava fazendo. Aqueles ricos ficaram com vergonha das coisas erradas que estavam fazendo e prometeram que não iam mais fazer isso, que iam devolver a parte dos terrenos e os filhos que tinham sido escravizados. Então o povo se arrependeu do que tinha feito. E aí esse problema estava resolvido. Mas, crianças, os inimigos de Neemias não se cansavam de fazer o que era errado, de perseguir a Neemias e o povo de Deus. Lembram quem eram os inimigos? Isso mesmo, os governadores, Sambalá, Tobias, e agora tinha Jéssica, que também estava contra Neemias, porque eles não estavam gostando de saber que o povo de Deus agora ia ser livre, ia estar com os muros construídos, ia estar ali podendo se defender. Eles não estavam felizes com isso. Então, como eles não podiam mais atacar o povo de Deus, porque o povo de Deus agora estava vigiando, né? Que tinha que acontecer, eles começaram a mandar cartas para Neemias, querendo se encontrar com Neemias. Então, eles mandaram 4 cartas primeiro para Neemias, querendo se encontrar com Neemias lá. Queriam se encontrar com Neemias na aldeia do Vale de Amon. O que será que eles queriam fazer com Neemias, crianças? Será que eles queriam apenas conversar? Ou será que eles tinham alguma armadilha, queriam matar Neemias? Talvez eles quisessem matar Neemias, porque Neemias estava ali na obra de Deus. Muitas vezes, crianças, quando a gente está na obra do Senhor, que a gente está fazendo o que agrada a Deus, muitos inimigos aparecem querendo atrapalhar, dizendo que a gente não tem condições de fazer, dizendo que a gente não pode fazer. E isso não é legal. Isso às vezes abala a gente, deixa o nosso coração abalado, o nosso coração triste. Mas nós temos um Deus que é o nosso favor. O nosso versículo de hoje fala isso, não é, criança? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então,
Neemias recebeu aquelas cartas, mas Neemias orou a Deus. Neemias estava ali, ele tinha sabedoria, Deus deu sabedoria a Neemias. E aí, Neemias ele orava a Deus, se ele achou melhor não ir. E Neemias mandou um recado para eles. E Neemias disse: olha, por que no lugar de eu ir, vocês não vêm até Jerusalém e aqui a gente conversa? E aqui a gente tem uma reunião, a gente pode conversar, saber o que vocês querem. E eles não aceitaram, porque a intenção deles era fazer mal a Neemias. E eles, depois de uma dessas 4 cartas, eles agora resolveram mandar uma carta aberta para que o povo pudesse ver. E essa carta que estava aberta, eles estavam ali dizendo que Neemias queria ser o novo rei, queria governar. E aquilo não era verdade, crianças, era mentira. E mais uma vez, Neemias orou a Deus e Deus deu sabedoria a Neemias para falar sobre isso também e dizer que aquela história era mentira, que não era verdade do que estava acontecendo. Então Neemias mandou mais uma vez recado a eles e disse que não ia fazer o que eles queriam e que eles estavam sendo contra a vontade de Deus. E aí eles ficaram na deles, né? Eles não foram mais enfrentar Neemias. Então, Neemias, para tudo, Neemias procurava a sabedoria de Deus. Neemias, para tudo, ele orava, pedia a Deus para abrir a sua mente e dar entendimento. E Deus ouvia as orações de Neemias. Assim, crianças, nós também devemos fazer. Tudo nós devemos orar, pedir a orientação de Deus quando a gente não sabe o que fazer. Sabe, crianças, o rei Artaxerxes nomeou Neemias como governador. Neemias, ele era 150 homens que o ajudavam. E Neemias nunca escravizou aqueles homens, Neemias nunca cobrou mais caro do povo de Deus. E Neemias sempre teve sabedoria em usar para se defender das artimanhas do inimigo. E sabe o que aconteceu, crianças? Uma coisa maravilhosa. Os muros foram construídos, as portas foram construídas de novo e foram colocadas. Agora o povo de Deus estava lá com os muros construídos, podendo se defender dos inimigos que pudessem atacar. Deus ouviu a oração de Neemias e Deus ouviu a oração do seu povo. E estavam ali, tudo construído. Então, Deus, ele escuta a sua oração, escuta a minha oração, escuta as nossas orações. Então, crianças, quando vocês tiverem algum problema que vocês não sabem resolver, ore, peçam a orientação de Deus. Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa lição? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Obrigado, ó Pai, porque podemos aprender com a vida de Neemias a construir os nossos muros, a confiar mais em Ti. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Até a próxima lição. Fiquem com Deus.